Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Ká Mendes e hoje nós vamos por mais um vídeo que eu vou fazer meio que um tour aí pelas minhas estantes para responder uma tag dessa vez. Sei que muita gente quando responde tag já separa os livros ali, mas eu não quis fazer isso, quero fazer umas respostas mais assim de bate-pronto, do primeiro que me vier na cabeça, enfim. E aí para isso eu vou rodar com vocês aqui pelas estantes para poder caçar um livro ou vários livros, porque talvez eu roube nessa tag, não é mesmo? Que vai responder as perguntas dessa tag, que é: você tem um livro? E aí vai ter várias coisas aqui pra gente responder. Eu vi essa tag no canal da Paloma Lima há muito tempo atrás, e assim, antes de eu dar esse ato do YouTube, né, que eu fiquei aí um ano sem postar, voltei agora e tal, fazendo alguns formatos um pouquinho diferentes, e eu anotava no meu celular as ideias de tag, em que canal que eu tinha pego. E aí eu tinha essa tag anotada, eu falei, quer saber? Vamos responder essa tag então. A primeira pergunta é: você tem um livro infantil? E já para a primeira pergunta eu vou ter que sair aqui desse ambiente, que é onde fica a maioria dos meus livros, mas os meus infantis não ficam aqui. Então vamos lá para onde ficam os meus livros infantis para eu mostrar, né? Eu tenho vários livros infantis, mas vamos ver qual que eu vou escolher para responder essa pergunta. Vem. Eu adoro essa vibe de livros pela casa, mas nessas horas que eu preciso ficar rodando a casa inteira, é um pouquinho chato. Bom, então aqui ficam os meus livros infantis, e quando eu olhei para a estante aqui, o primeiro que eu quis pegar para conversar com vocês foi O Mágico de Oz. Foi um livro que foi bônus do laboratório Monstros Internos, e foi uma grata surpresa, porque é um livro muito legal. É um livro que realmente tem tudo a ver com esse tema de monstros internos, porque aqui a gente vai falar sobre enfrentar os medos e de que tudo que você mais quer, na verdade, está dentro de você, sabe? Então eu gostei muito, eu vi o filme também. Eu não sou muito de ver TV, eu não tinha visto aquele filme super antigo, vi inclusive todas as polêmicas, inclusive tem um vídeo lá no laboratório que, aliás, vai ser reaberto, gente, na semana da Black Friday, já comentei algumas vezes com vocês, tá? Eu nunca fiz isso antes, mas todos os laboratórios que já teve, vai ser reaberto. E aí, lá na página vai ter certinho quais são os livros de cada um, enfim. E lá tem, inclusive, vídeo falando sobre o filme e o livro, né? Sobre o livro sempre tem, mas tem essa questão do filme também. E eu amo essa edição aqui da Dark Side, ó. E, enfim, adorei esse livro e foi meio surpreendente, eu não tinha lido até hoje. Mas, assim, podia trazer vários aqui. Nós temos Nárnia, Harry Potter. Harry Potter eu considero mais um infanto-juvenil. Então vamos para Mágico de Oz, que é um livro realmente infantil e que é muito delicinha de ler. A segunda pergunta, então, é se eu tenho um livro que eu não entendi. Gente, quando eu peguei essa tag para fazer, eu falei, eu não vou ver as perguntas para eu poder, né, responder ali na hora. E não, gente, eu não tenho um livro que eu não entendi. Eu sou super aquele vídeo do Clóvis de Barros, sabe? Tipo, se a pessoa escreveu, eu não vou entender, não. Eu vou sentar a bunda na cadeira e vou entender aquela merda. Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Mas eu acho que o mais próximo seria ali Paraíso Perdido. Eu entendi o livro, óbvio, gente, tem muitas camadas, né? Que eu com certeza não peguei na minha primeira leitura. E nessa releitura, que inclusive é o Laboratório Corrente, né? A gente tá lendo Paraíso Perdido atualmente no laboratório. E vai estar, inclusive, disponível também nessa venda que eu vou abrir. E quando eu li pela primeira vez, eu não entendi, tá? O primeiro canto ali, aquela primeira leitura, para mim, assim, achei que eu não era alfabetizada. E é um livro muito difícil. É com certeza o livro mais difícil que eu li. Mas eu voltei, li de novo, sentei a bunda na cadeira, fui pesquisando e tal, e entendi, sim, no geral. E nessa releitura eu tô entendendo muito mais, tô pegando muito mais coisa, tô fazendo muito mais pesquisa, já que eu tenho que mediar, né, um laboratório sobre isso. E o laboratório é bem além, inclusive, de um clube de leitura, né? Então eu realmente preciso dar aulas e ter todo esse trabalho. E é um livro muito difícil, realmente, mas se tornou o meu preferido da vida. E eu acho que ele se tornou muito meu preferido da vida. Sim, é um livro incrível, é um livro, mas também porque ele foi esse marco, sabe? De quando eu vi que eu podia ler qualquer coisa, de não ter medo de livro, sabe? Enfim, então vamos deixar Paraíso Perdido aqui, apesar que eu entendi sim, mas no começo eu não entendi. No começo eu achei que
o livro estava escrito em outra língua, tinha alguma coisa errada aí, entendeu? Você tem um livro baseado em outra história fictícia? 2000 anos depois. Fiquei aqui um tempão pensando e lembrei de uma que talvez seja inspirada, eu acho que é o Rei Lear da Steppe. Eu acho que é inspirado em Rei Lear de Shakespeare. Deixa eu ver aqui pelo resuminho. Em O Rei Lear da Steppe, ele parte da conhecida tragédia de Shakespeare, na qual o soberano com idade avançada abriu mão do seu reino para ligar lá as filhas. Nananã. Então sim, né? Ele parte desse livro do Shakespeare. Ah, consegui responder a pergunta. Tá. Próximo. Se eu tenho uma série que eu não finalizei. Sim, só que eu estou lendo ela, que é O Senhor dos Anéis. Eu li O Hobbit, tô lendo agora O Senhor dos Anéis, apesar de que O Senhor dos Anéis é considerado um livro só. Então eu nem sei se eu posso considerar isso. Eu vou responder com uma outra também, tá? Mas eu tô aqui, eu terminei, porque a primeira que me veio à cabeça, eu tô terminando As Duas Torres, tá até aqui na minha mesa, porque são livros que estão em andamento, eu deixo aqui na mesa. E, quer dizer, eu já terminei As Duas Torres, desculpa. E aí, só que ele tá aqui porque eu vou ver um vídeo lá no Tolkien Talks, que é um canal que eu gosto muito de Tolkien, que ele dá uma geral no que aconteceu no livro 2, para eles começarem a leitura conjunta do terceiro livro. Eu quero ver porque tem um tempinho que eu finalizei, então eu vou ver o vídeo deles. Aí por isso o livro tá aqui ainda, eu não guardei. E o terceiro que eu vou ler assim que eu ver esse vídeo, tá aqui. Eu espero conseguir finalizar essa série esse ano. Mas se você considerar que o Senhor dos Anéis é um livro só, eu não sei se pode considerar uma série ali junto com Hobbit, com Silmarillion, com toda essa história da Terra-média, que eu ainda quero ler tudo. Mas uma outra série que eu não finalizei, que eu lembrei aqui, foi O Tempo e o Vento, tá? Eu li o primeiro e, gente, esse é meu livro nacional preferido. Eu sou apaixonada por Érico Veríssimo. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre esse livro, chama Em Defesa da Bibiana, porque é uma personagem que muita gente tem um ranço ali na história, e eu sou apaixonada e eu defendo ela com unhas e dentes. E esse livro é fenomenal. Por ser um escritor brasileiro, eu acho que tem muito ali que a gente vai se identificar na história, por nós também sermos brasileiros. Então, apesar de clássicos terem conflitos que são realmente, assim, uma coisa que é humana, né, que todo mundo vai se identificar, quando é no nosso país a gente se identifica ainda mais. E por ser um romance histórico, eu amo romance histórico, tem todo esse plano de fundo da formação do Rio Grande do Sul, junto com a história da formação da família Terra Cambará. A gente tem ali, acompanha vários personagens, é muito bom. E eu parei cada livro desse aqui, né, esse aqui são 2 volumes, esse aqui também são 2 volumes, e eu li só o primeiro, parei aqui, ó, no segundo volume do segundo livro. Se Deus quiser, ano que vem eu vou terminar essa série, porque eu sou muito apaixonada. Mas assim, gente, o primeiro é fenomenal, espetacular mesmo. Esse daqui também é muito bom, mas perto desse ele não é tão bom. E aí nós temos o Arquipélago, que tem o volume 1, 2 e 3. Então ainda tem todos esses aqui para eu ler. E vou finalizar essa série, tá? Me comprometo aqui, quer dizer, não vou me comprometer não, mas é a ideia, né? Se eu tenho um livro esgotado, gente, vários. Aqui, ó. Michelangelo, a biografia do Michelangelo, todas essas aqui da Cosac, né? Aqui tem a minha região Cosac, tá esgotada. Mas vou falar aqui da do Michelangelo, que eu acho que é uma das mais conhecidas, inclusive eu deixo ela de frente, assim. E eu ganhei ela, inclusive, no seguidor, então muito obrigada. E eu falo assim, um seguidor, porque a pessoa não se identificou, tá, gente? Por isso eu não sei o nome da pessoa, ela não quis se identificar, mandou realmente anonimamente, ela mandou... Veio do sebo, então não tem um remetente ali, enfim, do sebo que ela comprou, ela mandou para o meu endereço. O 6, se eu tenho um livro de bolso. Gente, o primeiro que eu vou pegar aqui é o que está na minha frente, que é esse daqui da LPM Pocket, né? Eles têm edições muito interessantes em questão de curadoria, mas eu não gosto de livro de bolso, né? Mas esse livro aqui também tem uma resenha aqui no canal. É um livro difícil, tá? Chama A Arte do Romance, da Virginia Woolf. É a única coisa dela que eu já li. Tenho muita vontade de ler romances dela. Me falem, vocês acham que eu começo por Mrs. Dalloway? Inclusive, antes de eu continuar esse vídeo, já deixa aqui embaixo as respostas das suas perguntas, tá? Eu vou deixar a minutagem de cada pergunta e também quais são as perguntas. As edições da LPM Pocket, eles têm essa curadoria, assim, de edições muito legais, mas, gente, edição de bolsa eu já reclamei 1000 vezes. Olha só, ela não fecha, não tem orelha e tal. Eu sei que tem essa vibe de, uma edição mais barata, mas
eu acho que podia ter uma versão de bolso desse livro aqui, para quem quer e tal, e uma edição mais caprichada, para, no caso, eu pagaria mais caro para ter uma edição caprichada. Não tem margem para você escrever direito, né? E eu gosto de escrever bastante, assim, no livro. Mas tem algumas edições de bolso, mas assim, só quando não tem opção, tá? E antes de continuar esse vídeo também, gente, já clica no gostei se você gosta de tags. Me fala se vocês querem que eu traga outras tags aqui, já tem algumas no canal, mas deixa aqui nos comentários se tem alguma específica que vocês querem que eu traga, tá? Ativa o sininho, porque tem muita gente que é inscrita e não recebe as notificações. Já recebi muita gente falando, eu não tô recebendo as notificações do vídeo, talvez por eu ter ficado um tempão sem postar, e o YouTube está me punindo, não sei. E é isso, se inscreve, porque também muita gente assiste os vídeos, porque dá pra gente ver aqui, né, tem um gráficozinho que mostra quantos por cento que assiste os vídeos e não é inscrito e tem uma porcentagem alta. Então se inscreve, isso é muito importante pra mim, que eu estou de volta agora pro YouTube e tô muito animada, e quanto mais vocês dão apoio aqui, divulgam o canal, se inscrevem, compartilham, comentam e tal, mais eu consigo atingir mais pessoas e fico animada para produzir aqui. Quem sabe daqui a um tempo eu consigo produzir mais que um vídeo por semana, né, gente? Tudo depende. Quando eu precisei largar o YouTube, eu precisei priorizar o Instagram. E o Instagram me dava mais retorno em questão disso mesmo, gente, de visualizações. Não vou ser hipócrita não, tá? Consegui construir lá uma comunidade muito bacana no Instagram, né? O que é um milagre, porque o Instagram é meio... enfim. Mas o meu Instagram é muito legal, me segue por lá, kmendes90, que tem pessoas muito legais. E eu consigo dar uma certa profundidade nas coisas também ali no Instagram, mas eu tava sem tempo, precisava escolher alguma coisa e acabou que pelo Instagram ter, né, mais engajamento, eu precisei priorizar aquilo que me dava um retorno maior mesmo. Mais retorno, mais eu consigo focar em produzir conteúdo para essa rede, entendeu? Então é muito importante para mim, até porque eu adoro o YouTube, gente. Então quero muito conseguir me dedicar mais aqui ao YouTube, tá bom? Próximo, você tem um livro escrito por um autor usando pseudônimo? Temos George Eliot, né? Aqui tem Daniel Deronda, que tá aqui na minha frente, mas eu tenho o Middlemarch dela também. Para quem não sabe, George Eliot é o pseudônimo para Mary Ann Evans. E ela adotou esse nome para que os trabalhos dela fossem considerados mais sérios e também para preservar a vida íntima dela por conta do relacionamento que ela tinha com um homem casado, tá? Mas ela é mais conhecida por Middlemarch, mas, gente, tá lá na outra estante. Você tem um livro ilustrado? Ai, gente, muitos também. Mas o que eu pensei aqui, primeiro, porque eu amo as ilustrações, é Moby Dick, da Antofágica. É uma editora que eu não gosto muito, porque tem textos de apoio bem enviesados, algumas traduções facilitadas, que eu não curto muito. Mas, assim, esse livro aqui, além dele ser lindo, assim, a capa, eu gosto das ilustrações de dentro, e como tem essa parte de cetologia e tudo mais, eu gosto de ter as ilustrações da baleia, porque eu imagino, esse inclusive, gente, spoiler, tá? Para quem está aqui, vai ser nosso próximo laboratório, tá? Vai ser Moby Dick, e a escolha é com base no que o pessoal do laboratório quer mesmo, né? Vai votando aí nos próximos que eles querem, e a maioria ali se empolgou para ler Moby Dick. E aí, eu acho que vai ser interessante, porque eu imagino que quando ele falar das baleias, vai ter aqui a figura das baleias, né? E eu gosto bastante das ilustrações desse livro. Mas, assim, todas as edições da Antofágica são ilustradas, mas essa daqui eu acho que a ilustração é importante, né? Aí, sabe um outro que a ilustração é muito importante, gente? Vou trazer vocês, porque, assim, é uma edição que não existe mais, é da Kozak, que existe uma outra edição, mas que ela não é ilustrada. E eu acho que as ilustrações fazem muita diferença nesse caso. Vem cá. É a edição de Outono da Idade Média da Kozak. E aqui é muito interessante porque ele vai ter uma visão da Idade Média diferente do resto dos historiadores, que vai pegar documentos históricos e tal. Ele vai pegar as obras de arte. Então é muito legal porque vai ter aqui as obras de arte no livro que ele tá falando. E assim, ler esse livro aqui sem as ilustrações, gente, você vai precisar ficar pesquisando as ilustrações, tá? Porque realmente é uma parte importante aqui do livro você ter as obras de arte que ele tá analisando aqui para poder chegar ao que era a Idade Média. Porque quando você analisa documentos, você pode virar e falar assim, ele até dá um exemplo. Nessa época eles não ligavam para a música, porque isso não vai estar ali nos documentos. Mas analisando as obras de arte, você tem um pouco mais uma ideia geral ali da cultura.
E eu acho legal, eu gosto muito de Idade Média, e eu acho legal a gente pegar vários recortes para tentar chegar no que seria realmente a Idade Média. Tem um vídeo lá no meu Instagram, super polêmico, que eu falo que essa visão que se tem da Idade Média que é falada nas escolas é um recorte e é bastante enviesado. Eu cito inclusive o livro do Nome da Rosa, né, do Humberto Eco, mas eu pego esse livro aqui também, pego Imitação de Cristo, que também foi escrito ali nessa época, e aqui até cita a Imitação de Cristo também, que é um livro maravilhoso, para poder falar um pouco disso. Qualquer coisa que a gente fala na internet que foge de uma caixinha ideológica e do que as pessoas acham, né? Tipo, que a Idade Média queimou um monte de mulheres que eram inteligentes e à frente do seu tempo, era só isso, e a igreja é culpada, enfim. Se você falar alguma coisa diferente disso, fascista, não é mesmo? Bom, então é isso. Bora continuar a tag. Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Gente, não. E todos os livros que eu compro é porque eu ouvi falar. Eu não compro um livro assim só porque, gostei da capa, vou comprar. Sabe? Eu tenho livros aqui pouco conhecidos, que fogem um pouco dos livros que todo mundo fala e tal. Mas se eu comprei, se eu adquiri, é porque eu já ouvi falar dele. Inclusive, né, assista esse último vídeo, que são livros fora da caixinha, que são livros um pouco mais desconhecidos. Mas todos os livros, eu tenho uma curadoria para minha biblioteca, para escolher os livros, que eu pesquiso muito. Então não tem como eu ter um livro aqui que eu nunca ouvi falar. Você tem um livro que foi adaptado pela TV? Gente, sim, só que aí eu vi que uma pergunta aqui mais pra frente é se eu tenho um livro que foi transformado em filme. Não seria a mesma coisa, não? Um livro que foi adaptado pela TV e um livro que foi transformado em filme? Mas vou falar aqui de um filme, tá? Porque eu até tenho livros que foram adaptados pra série, mas eu não tô lembrando de nenhum que eu já tenha lido. Tipo, eu tenho ali em cima o Anne de Green Gables, mas eu amei a série, inclusive, mas eu ainda não tive oportunidade de ler os livros. Inclusive, quando eu falei, eu quero muito fazer uma série aqui no canal, lendo. Mas eu vou falar de um filme que eu assisti, que eu gostei muito da adaptação e que o livro também, opa, caiu aqui, é maravilhoso, que é Jane Eyre, tá? Eu gostei muito do filme, achei que ele pegou ali, tem algumas diferenças, óbvio, mas eu achei que ele pegou bem a alma do livro, e eu tenho uma resenha também desse livro aqui, eu não sei se ainda cabe cards aqui para eu deixar essa resenha. É uma resenha, bom, que eu discordo de muita gente, porque para mim esse livro é muito cristão, enfim, eu já faço muita propaganda desse livro há muito tempo, e eu tenho essa edição aqui em português, né, do clube, que é uma edição maravilhosa, gente, com notas incríveis, porque muitas edições de Jane Eyre, por exemplo, a da Zahar, tem um texto de apoio que vai falar de feminismo, blá blá blá, o que pra mim não tem nada a ver. E assim, você quer ter uma interpretação feminista do livro? Beleza, mas eu acho muito errado a editora colocar isso num texto do livro, sabe? Num texto introdutório, porque aí, vem cá, não vai querer vir. Porque aí vai parecer que o livro é realmente sobre isso, sendo que é uma interpretação, uma visão. E a parte cristã tem citações diretas aqui, não tem nem como falar que não existe isso aqui, sabe? Bom, é um livro maravilhoso, incrível, perfeito. Lá na minha resenha ela tem spoiler, mas eu falo o momento que vai começar os spoilers, então se você não quiser pegar spoiler, é só não ver a resenha inteira. E, livro maravilhoso. E tem essa edição aqui também em inglês, que é da Kiltern. Eu acho muito linda essas edições aqui, ó. Muito belas, belas, belas. Eu tenho de Drácula, que aliás também foi adaptado para o filme, mas eu não vi o filme, não pretendo ver, gente, porque pelo que eu ouço falar, é um horror, tá? Então, eu quis pegar aqui um que eu já vi o filme e que eu já li o livro, para poder recomendar, inclusive, ambos para vocês. Você tem um livro escrito por alguém que originalmente é famoso por outra coisa? Celebridade, atleta, política, personalidade da TV? Tá ali pra frente, peraí. Deixa eu explicar para vocês, gente. Aqui eu tenho, tipo, meu home office / biblioteca. Quando você vira, é meu closet. E aí lá em cima eu tenho alguns livros sobre livros e ali, ó, eu tenho uns livros de moda, porque para quem não sabe, eu sou formada em moda também. E aí eu gosto de moda, porque é escrito pelas meninas aí da moda. Eu tenho o Chique, que é da Glória Calil. Se eu for pegar um para falar para vocês, eu gostei bastante desse daqui, que é o Estúpida Eu, da Camila Coutinho,
que é uma blogueira também de moda e tal, mas eu gostei bastante porque ela comenta muito sobre o empreendedorismo dela ali quando ela montou o blog dela e tudo mais. Então, vou falar dele, tá? Daí eu não tô guardando os livros de volta, tem livro agora espalhado pela casa inteira. Você tem um livro autografado, gente? Tem. E é um autor que, infelizmente, faleceu há pouquíssimo tempo, super jovem, e ele me enviou o livro de presente há um tempo atrás. E é um livro que ele tá muito assim na mira para eu ler. Vou mostrar para vocês, é um autor brasileiro. É esse aqui, Labirintos do Corpo, do Daniel Layer. Não sei se vocês conhecem, sai pela Sétimo Selo. Era para ser uma trilogia, se não me engano, o segundo livro, ele já estava escrito, já estava até na fase ali de finalização, então eu acredito que vai ser lançado. Mas o terceiro, infelizmente... E assim, esse livro, ele vai ter um pano de fundo também político, vai ter uma coisa ali relacionada à doença, que era uma coisa que a gente sabia que o autor vivia. Ele era aluno do Gurgel, o Daniel Layer, e ele me seguia aqui no Instagram, perguntou se eu tinha interesse, que ele queria me mandar o livro. E aí, ele me mandou, tem inclusive um prefácio aqui do Gurgel, tá? E aí, ó, tem aqui, ó, para Camila, um abraço do Daniel Layer, Poços de Caldas, e a data de quando ele me mandou. Fiquei muito chateada porque ele é novo, tem filho pequeno, sabe? Me mandou no dia 9/10/2024. E continuo querendo ler em breve. Me conta se vocês já conheciam. Parece ser uma história muito legal. Você tem um livro de poesia? Sim, gente, mas eu confesso que eu não sou muito da poesia. Mas eu vou comentar um que foi até aquisição recente, na verdade 2, que são da mesma autora, e eu adquiri junto. Eu tô bastante curiosa para ler, porque realmente eu não posso nem indicar assim alguma coisa de poesia, porque... Mas eu comprei esse box aqui, ó, super lindinho, da Adélia Prado. Ó, super fofo. E aí, nós temos aqui também a poesia reunida dela neste outro livro aqui, tá? Ela tava até cotada, assim, pro Nobel, apesar de não ser um nome super forte, não. Mas falaram dela, assim. E me parece ser uma autora de poesia muito boa, que nós temos aqui no Brasil, ainda viva, né? Até porque o Nobel só premia escritores vivos. E vou comentar dela, porque apesar de eu mesma não conhecer, eu acho que ela merecia ser mais conhecida, né? A louca. Você tem um livro com selo de prêmio? Gente, eu tenho. Eu lembro de já ter visto selo de prêmio em vários livros. Eu acho que o meu... Vamos lá para outra estante? Eu acho que tem um lá que tem. Vamos ver. Vamos ver se tem um selo aqui, né? Prêmio Nobel da Svetlana. Esse aqui é o Vozes de Chernobyl. Então ela foi ganhadora do Nobel. Com certeza eu tenho outros livros que tem selo de algum prêmio, gente. Mas aí eu não vou lembrar de cabeça, tá? Porque eu ligo para isso? Não. Próxima pergunta, se eu tenho um livro em 2 versões. Gente, vários. Né? Naquele vídeo de edições que eu tenho pela minha estante, as edições mais legais que chegaram por aqui, eu mostro, por exemplo, a minha coleção de livros do Moby Dick. E para uma pessoa que gosta de edições de livro, né, que tem essa biofilia, essa coisa de ser apaixonada pela edição, a gente acaba tendo mais de uma edição. Às vezes a gente compra uma e aí lança uma outra, ou então a gente gosta da tradução de uma, mas quer ter o texto de apoio de alguma outra. Enfim, para eu não repetir, né, já que eu já mostrei Moby Dick, já mostrei aí algumas edições aí em outros vídeos, vou mostrar as edições aqui de Divina Comédia, tá? Então eu tenho a do Clube de Literatura Clássica, que eles me enviaram. É uma edição, assim, bem bela, né? Bem interessante. Mas aí, eu quis muito essa edição aqui, gigantesca, da Ateliê Editorial, por conta da tradução, por conta de tudo. Dela como edição mesmo, quando a gente coloca um comparativo de tamanho... Ela é muito gigantesca e ela funciona da seguinte forma, a gente lê ela assim, tá, deitado, e aí a gente vai começar, menos a introdução é normal, vamos pular aqui a introdução, a gente vai começar pelo inferno, né, então a gente vai ler assim, certo?
ela tem várias ilustrações e tal. E aí depois, ó, quando vai chegar no céu, a gente vira ela ao contrário para ler. É uma edição bilíngue, não que eu entenda o original, mas enfim. E as ilustrações dizem que é uma das melhores traduções também que tem, tá? Que é do João Trentino Ziller. Tem uma apresentação também do João Adolfo Hansen. Ai, cara, mas é muito difícil de ler. Gente, eu leio em uma mesa. Na verdade, assim, eu levo o livro para tudo quanto é lugar, porque eu acho que isso ajuda a gente a ler mais. Mas eu sempre estou lendo mais de um livro ao mesmo tempo. Então, esse não é um livro que eu vou levar na bolsa ali, no carro, enfim, para ficar lendo na minha hora de almoço, no meio da obra. Mas é um livro que eu vou ler em casa. Beleza, tô tranquilo. Eu não me importo, tá? Tem um livro de contos? Vários também, mas vou falar de um contista que eu quero muito ler. Falei isso na última live lá no Instagram, eu já conheço o autor, eu já li alguns livros dele, romances, mas eu não me encantei, igual muita gente, inclusive, é encantado com esse autor, tá? Mas as pessoas falam muito dos contos dele também, e vamos ver se eu me apaixono pelos contos. E estou falando de Tolstói. Então eu tenho essa edição aqui da Kozak, mas sai exatamente a mesma tradução e tal, pela Companhia das Letras, só não é uma edição tão linda quanto essa daqui. Você vai falar, meu Deus, mas quanta edição que é bonita e você não mostrou no vídeo de edições mais legais da sua estante. Gente, é porque aquele vídeo são as edições mais legais que chegaram no último ano. Essa edição aqui eu já tinha mostrado em vídeos anteriores, tá? Quando chegou, inclusive, em algum unboxing. Então, ela não é, tipo, que chegou no último ano, mas tem, tá vendo? Algumas figuras aqui. Mas quis falar dele porque eu, inclusive, falei na última live. Gente, vocês me seguem no Instagram, inclusive? Porque, olha, lá tem live quinzenal. Lá é muito legal o meu Instagram, juro. E aí, eu falei lá, o Rudy estava me falando para eu ler um conto dele que chama Sebastopol, um negócio assim. Que é um conto que parece que tem a ver com Natal. E aí, a gente conversou na live e eu cheguei à conclusão que eu quero muito fazer um projeto que vai começar no Natal desse ano e que vai ser aqui pro YouTube, que eu vou ler esse conto que tem a ver com o Natal, e aí eu vou ler outros contos do Tolstói, quero ler todos, assim, acho que eu vou gostar. Eu gosto de Tolstói, tá, gente? Eu já li Ana Karenina, li A Morte de Ivan Ilitch, eu gosto, mas não me encanta, quer dizer, mentira, A Morte de Ivan Ilitch eu não gosto mesmo, não. Mas Ana Karenina é um livro muito bom, eu dei nota 10, inclusive, não vejo defeitos naquele livro, mas não me encantou, como, tipo, gosto pessoal. Estou com a esperança de que os contos dele vão me encantar, e ainda vou ler Guerra e Paz também, que ainda não li. Mas aí eu quero fazer esse projetinho de lendo os contos aqui com vocês no YouTube, tá? Lógico, eu não vou pegar e ler do início ao fim, né? A ideia é passar aqui algumas impressões, não sei ainda também o formato, gente, eu nunca sei o formato do vídeo, mas eu quero trazer aqui um pouco desses contos, começando pelo conto de Natal. Então, vamos ter aí em breve conteúdos sobre Tolstói contista aqui no canal. Você tem um livro em outra língua? Bom, além dos bilíngues, né, como Divina Comédia e tal, eu tenho livros em inglês, como eu mostrei para vocês aqui, Jane Eyre, tenho Wuthering Heights também, dessa mesma editora, eu tenho Moby Dick, que eu já mostrei para vocês no outro vídeo, então não vou repetir não, mas vou falar aqui especificamente sobre essas edições da Kiltner. Eu tenho Drácula também, que é uma edição que não tem texto de apoio, não vai ter nada, tá, gente? Mas é uma edição lindíssima, eu gosto muito da Easton Press. Vou ter que pegar do Moby Dick aqui, que são as minhas duas editoras que eu acho mais lindas, assim. Nossa, eu queria muito que no Brasil tivesse um negócio desse, gente. Por que alguma editora não faz com clube de assinatura, sei lá, mas com coisas assim, sabe, que remete a esse antiguinho? Nossa, eu sou apaixonada. Você tem um livro que foi transformado em filme, essa eu já me precipitei aqui e já falei pra vocês, né? Você tem alguma HQ? Sim, gente, as minhas HQs aqui pra vocês, eu vou mostrar minha preferida. Poderia falar da minha menos favorita, que eu odeio com todas as minhas forças, mas vamos pular isso aqui, vamos falar de coisas felizes nesse vídeo. Vou falar da HQ que eu mais gosto. Eu não sou muito de HQ, e pra mim também HQ não é literatura, tá, gente? É legal, é divertido e tal, mas não é literatura. Literatura, obra de arte com as palavras e tal, é outra coisa. Mas eu gosto bastante de Persépolis e é isso, essa é uma HQ que eu indico. Eu tenho mais algumas aqui que eu acho que eu vou gostar bastante, que eu ainda não li, tipo Maus. Eu tenho essa Adolf aqui também, só que eu só tenho, acho que o volume 2. O 1 eu não encontrei por um preço razoável.
E Grama também eu acho que eu vou gostar bastante, mas para falar de uma que eu já li e que eu sou apaixonada, Persépolis, podem me indicar outros mais ou menos nessa vibe, que é a da Marjane Strapp, mas eu não gosto muito do traço dela não, tá, gente? Nesse caso aqui é mais pela história mesmo, que é uma história real. Ela tinha apenas 10 anos quando se viu obrigada a usar o véu islâmico numa sala de aula só de meninas. E assim, é muito legal, eu tava lendo ele junto com lendo Lolita inteira. Inclusive temos resenha também para lendo Lolita inteira, e eu acho que eu até comento sobre essa HQ lá rapidamente também. Se ainda tiver card aqui nesse vídeo, eu deixo no card, mas é interessante ver nesses dois livros como que as coisas vão acontecendo aos poucos, né? As coisas não vão acontecendo de uma hora para outra. Então, as coisas lá também foram desse jeito para chegar no nível que se chegou. Muito interessante ver o ponto de vista também, né, de uma criança. Como eu estava também lendo Lolita Interan, que ela era professora quando isso aconteceu, né, a autora, da Azar Nafisi. Então eu tive uma visão ali tanto da autora já adulta, professora, quanto de uma criança. Também foi bem interessante, principalmente quando elas estavam contando da mesma época, sabe? Muito legal. O próximo é se eu tenho um livro de 2 ou mais autores, e eu já vou aproveitar aqui para virar vocês, porque eu só consegui pensar em um que está lá em cima junto com os livros sobre livros. Vocês não têm noção da zona que tá ficando isso aqui, gente. Vocês curtam muito esse vídeo, porque olha, tá dando trabalho agora e vai dar trabalho depois para eu poder guardar isso aqui tudo de volta. E tá gigante também, vai dar trabalho para editar, vai dar trabalho, mas eu adoro. Ai, gente, eu adoro YouTube. Bom, então, temos aqui Como Ler Livros, que muita gente fala do Mortimer Adler. Gente, ele não é só do Mortimer Adler, tá? Ele é do Mortimer Adler e do Charles Van Doren. Então, são 2 caras que escreveram esse livro. Um livro maravilhoso que vai falar aí sobre os tipos de leitura. Opa, saiu um post-it aqui que estava marcando alguma coisa. Vai falar sobre, inclusive, a leitura sintópica, que é quando a gente coloca os autores ali para conversar, né? Que é um tipo de leitura, acabei de falar sobre isso, quando eu estava lendo a HQ, ao mesmo tempo que eu estava lendo um livro que falava sobre a mesma época, e eu pude comparar ali os dois. É muito legal quando isso acontece. Mas ele vai falar sobre a leitura, então, mais analítica, e vai dar dicas ali mesmo para ler vários tipos de livros diferentes, muito bom. E aí tem esse outro livrinho aqui, ó, que ele condensa as principais informações do Como Ler Livros, que tá ali de uma forma didática. Isso aqui é um livro que ele mesmo fala, é um manual que vai te dar um passo a passo de como ler livros, tá? Esse daqui é uma conversa justamente entre o Mortimer Adler e o Charles Van Doren, que eles vão falar basicamente dos temas ali de como ler livros. Então o que eu fiz? Eu reli Como Ler Livros, eu já tinha lido ele há uns 3 anos atrás, eu reli há pouco tempo. Aí esperei um tempinho, porque são basicamente os mesmos assuntos. E esse daqui foi tipo uma revisão de Como Ler Livros. E é um livro que você lê em um dia, super rapidinho, super gostosinho, sabe? Tipo assim, nossa, cara, tô de ressaca literária, não tô afim de ler nada denso. Lê isso aqui que você vai ficar empolgada pra ler, você vai ler em uma sentada e vai ser divertido, tá? Então, eu adorei. E é um diálogo desses 2 autores, então os 2 escreveram porque é um diálogo dos 2. E esse aqui também foi escrito, na verdade, pelos 2, apesar de só o Mortimer Adler geralmente ser citado. Não, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Vocês cliquem no gostei, por favor. Finalizamos, então, esse vídeo. Eu tô até meio suada, gente, de ficar andando para um lado pro outro, para um lado pro outro. Até meu marido tá assim, você vai ficar andando para um lado pro outro? Eu falei, vou. E com essa zona aqui na minha mesa, então, assim, mas valeu a pena, né? É tão gostoso falar de livros, enfim. Se vocês ainda não clicaram, clica, se inscreve no canal para poder ver os próximos vídeos. Deixa aqui embaixo as respostas também que vocês dariam para essa tag. E me conta aqui desses livros que eu mostrei, o que você já leu, o que você gosta, o que você não gosta, o que você indicaria para mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!